Boa noite, pessoal. Daqui a pouco aí o pessoal vai começar a chegar, não é? Nós vamos fazer uma live hoje muito legal. Nós vamos falar sobre alienação parental. Nós vamos falar sobre isso. É uma questão que envolve o direito de família e vai ser muito legal a participação de todos vocês aí, tá? Vou esperar o pessoal ir chegando. Vou me organizando aqui. A bagunça. Daqui a pouco eu vou botar mais direitinho aqui. Pronto. Daqui a pouco eu vou convidar a doutora Laura, que vai participar conosco aqui. Eu já recebi muitas mensagens pelo WhatsApp, recebi muitas mensagens pelo Instagram de pessoas que falaram que não perdem essa live de jeito nenhum. Pessoas que precisam entender mais sobre o que é a alienação parental. Tô vendo aí que a doutora Laura já está aí. Vamos esperar só mais um pouquinho, porque nós já vamos começar a nossa live. A live vai ficar gravada, né? Então todos aí podem participar no futuro. Eu já vou convidá-la a participar e nós vamos começar a falar sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade. Deixa eu preparar aqui, peraí. Está errado, é aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, já convidei a doutora Laura, já vai entrar e nós já vamos começar a nossa live para falar sobre esse assunto. Ó, Valdemir, Sandrinha do Hospital de Lomberes, um abraço. Ei, Laura, tudo bem? Ei, Ivan, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema totalmente atual, né, Laura? Muito atual. E para mim é um prazer imenso estar com você, que é um grande advogado, muito atuante, um excelente vereador que defende causas tão importantes, né, como os deficientes, sempre atuando em favor também das crianças e do adolescente, né, dos adolescentes, dos idosos. E alienação parental, apesar de ser um assunto novo no mundo jurídico, né? Foi de 2010 para a lei, mas a prática é muito antiga, né, doutora Irlanda? Então, isso aí nós vamos conversar. Então, e tem muita gente aí que me falou que quer participar, que quer discutir esse assunto, gente que passa por isso, né? Gente que quer entender o que é isso. Então, assim, vai ser muito importante a sua presença. Quero te agradecer muito. E para a gente começar, Laura, eu queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer, saber o seu trabalho, o que você se dedica no seu dia a dia, para as pessoas saberem com quem que nós estamos conversando hoje. E te agradecer pela presença. Obrigada, Irlan. Bom, meu nome é Laura Elisa, eu sou advogada de família, especializada em direito de família e sucessões, atuando na área já há 21 anos. Também, atualmente, estou como vice-presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sou membro também da Comissão do Direito de Família, da OAB-MG. E advogada atuante, defensora dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos da mulher contra a violência doméstica e dos direitos do idoso. Então, minha prática na advocacia é toda nessa área. Também sou professora universitária, atuo como professora contratada da PUC, nas disciplinas de Direito de Família, Contratos, Sucessões. E a prática, a docência é muito bacana quando a gente tem a prática da advocacia junto, né, doutora Irlanda? O senhor também é professor, né? Então, a gente consegue caminhar junto, né? Verdade, as duas pontas, né? Sim. Tanto a teoria quanto a prática também. Então, vamos lá. Vamos começar com a pergunta que não quer calar. O que é alienação parental? Dá para dar um resumo aí? Dá. Antes de falar o que é alienação parental, eu acho importante a gente comentar que essa prática ela é muito antiga. Então, lá na mitologia grega, tem a lenda de Medeia, que é o primeiro caso assim, estudado da alienação parental. Medeia e Jasão, eles tinham um romance, né? Tinham filhos,
e quando ocorre a ruptura do relacionamento deles, e ele se recusando a voltar para ela mata os 3 filhos como forma de atingi-lo, ou seja, o sofrimento que aquele ato ia causar nele seria a forma da vingança dela. Então, a gente fala que foi a primeira alienação parental, foi essa lenda de Medeia com esse fim trágico, Uau. né? No ordenamento jurídico, doutor Irlan, é importante destacar que só em 2010 que nós tivemos a lei, né, que é a Lei 12.318. Entretanto, nós temos essa prática de alienação há muitos anos, há muitos anos. Então, eu só queria deixar claro que no ordenamento jurídico ela chegou em 2010 para regulamentar essas situações em que envolvem os atos de alienação. O artigo 2 da Lei 12.318 fala que considera ato de alienação parental a interferência na formação psicológica do adolescente ou da criança promovida pelo genitor guardião, pelos avós ou por qualquer familiar que detenha a guarda desse menor. Então, o que a lei fala? O que é alienação? Alienação, então, é interferência no desenvolvimento psicológico daquela criança. Tá? Isso é o que a lei fala. Uhum. A gente sabe, doutor Irlan, que a alienação parental é muito mais que uma interferência no desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente. É literalmente nos dizeres de um psicólogo jurídico, é justamente programar aquela criança e aquele adolescente a odiar outro genitor. Através de várias condutas que a gente vai, no decorrer da nossa live, conversar. Agora, você falou da guarda, né? Qualquer um que detém a guarda. Então, por exemplo, se eu detenho a guarda e o meu ex-cônjuge tem o direito de visita, ele não tem como praticar alienação parental? Não, muito pelo contrário, ele pode praticar alienação parental, sim. Mesmo aquele que não tem a guarda, né? Mesmo aquele que não tem a guarda. Tá? Alienação parental, o que o artigo 2º fala? Que é mais comum para os genitores, avós, tios, primos ou aquele familiar que detém a guarda. Então, esse familiar, ele sai do rol dos genitores. É um familiar mais distante, que detém a guarda. Agora, o genitor que não tem a guarda, ele comete sim alienação parental. Não é se ele só estiver interferindo psicologicamente, né? O genitor que tem a guarda e que comete alienação. Muito pelo contrário, Irlan. Eu tive um caso que quem fazia alienação era o genitor que não tinha a guarda do filho. E a alienação começou com 4 anos de idade. Entendi. Então, como um exemplo, Laura, como um exemplo seria quando um dos genitores, ele o tempo todo está utilizando expressões para denegrir, para menosprezar, para ridicularizar o outro genitor, para que a criança, então, crie esse ódio, esse rancor, esse sentimento negativo em relação ao outro, é isso? Sim, é isso mesmo. A lei, a gente vai falar do rol exemplificativo que a lei fala, né? No parágrafo 1º, único do artigo 2. Mas ele não é taxativo. Então, são várias as condutas. E o genitor que não tem a guarda, um exemplo, quando ele está na visita daquele filho ou daquela filha, ou então a genitora que não tem a guarda e está naquele momento de visita, ela pratica ou ele pratica o ato de alienação parental. Tá? Então, é o primeiro ponto que eu acho que tem que ficar claro nessa live. A alienação parental não é praticada só por quem detém a guarda. Os genitores, tá? Entendi. Pode ser, porque a gente sabe, né, doutor Irlan, que agora a modalidade de guarda mais comum no ordenamento jurídico é compartilhada, né? Compartilhada, isso.
Nós temos ainda alguns casos que o mais recomendável é a guarda unilateral, né? Uhum. Mas independente da guarda ser compartilhada ou unilateral, quando a pessoa tem a intenção, o genitor alienador ou a genitor... Quando eu falo genitor, gente, entendam genitor, genitora, tá? Uhum. Quando eu falo genitor alienador ou alienadora, genitor alienadora, é quem tem a intenção de praticar o ato, tendo guarda ou não tendo guarda, E ok? qual que é a diferença entre a alienação parental e a síndrome da alienação parental? Tem diferença? Tem, é muito importante essa pergunta. Por quê? Foi em 1985 que um médico americano, o Richard Gardner, ele era perito nos processos lá nos Estados Unidos, ele que fazia a perícia psicológica judicial. Na verdade, ele ajudava a equipe da perícia psicológica e social nos processos de família. E foi ele a primeira vez perceber que crianças e adolescentes que eram vítimas de alienação parental, eles desenvolviam uma síndrome. Então, só que isso foi interessante, doutora Irlan, porque a nossa lei 12.318, ela não incluiu o termo síndrome nela. Uhum. Justamente porque não foi codificado internacionalmente no Código de Doenças Não tem um Internacionais. CID, né? Não tem o CID. Mas é muito fácil de se entender. A alienação parental é a prática, ou seja, é o ato de interferir na formação psicológica daquela criança ou daquele adolescente para que ele não estreite relações ou que dificulte a manutenção daquela relação afetiva com outro genitor ou genitora. Então, esse é o ato de alienação. A síndrome é o efeito que aquela alienação causa naquela criança e naquele adolescente. É como se fosse sintoma. A síndrome são os sintomas. E os sintomas são vários. A gente até vai falar nisso mais lá na frente. Consequências, Laura. Consequências, por exemplo, de uma criança que passa por alienação parental. E outra pergunta também. Então, eu queria que você delimitasse da seguinte maneira. Primeiro, quais são as consequências? E segundo, não importa se é criança ou se é adolescente, todas podem passar por isso, não é verdade? Todos podem. Inclusive, o genitor alienado também sofre. Ele sofre a síndrome, porque ele tem um desgaste emocional, ele tem que passar por uma terapia psicológica, ele tem que, às vezes, ir por um psiquiatra, usar medicamentos. Então, é importante ressaltar, Irlan, que não só a criança ou adolescente, sim também o genitor alienado. Então, olha, geralmente a síndrome ela é manifestada primeiro pelo repúdio que aquela criança, aquele adolescente tem do genitor. Segundo, ela desenvolve depressão, uma depressão que começa na infância. Ela começa a não ter uma queda na aprendizagem escolar, no aprendizado escolar. Ansiedade, mudança de comportamento, ela se sente culpada. Então, os casos que eu atuo, a gente percebe muito assim, os relatos dos genitores alienados para conosco, é sempre assim, doutora, o meu filho age como se ele sentisse culpa. Ele sente culpa por me amar, mas ao mesmo tempo, quando ele me violenta de alguma forma, ou psicologicamente, que nós já tivemos casos aqui, até de tentativa do filho, de agressão mesmo, com faca, depois ele se sente culpado. Então, essa culpa, Irlan, é um misto de amor e ódio que aquele menor, aquele adolescente, ele começa a sentir. Entendeu? Por quê? Porque o alienador programa na mente dele, dessa criança, desse adolescente, que aquele genitor alienado, ele não presta, que ele não é bom, que é melhor ficar com ele, que ele começa a envolver a criança em assuntos que ela não dá conta de resolver. Entendi. Entendeu? E uma questão... Pode falar, pode falar. E uma questão muito interessante da gente falar
que a alienação parental geralmente ela ocorre em disputas judiciais de guarda, em processos de divórcio ou de dissolução de união estável, só que existem muitos casos de alienação em casais que estão juntos. Isso. É possível Então, também. é possível, a gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente fala com os filhos da gente sobre o outro genitor. A gente sempre tem que preservar o lado bom daquele outro genitor, sendo o pai ou a mãe, entendeu? Entendi. Mas os casos clássicos são de pessoas que estão passando por processos de divórcios, né, ou de dissolução de união estável, que não conseguem separar as desavenças entre eles e colocam as crianças como a moeda ali de troca, né? Entendi. Eu quero aqui, Laura, primeiro agradecer aí a participação de todos que estão assistindo aí. Acabou de entrar aí a doutora Alexandra, minha colega de faculdade aí, sua amiga também, né? Sim, minha sócia aqui do Sua sócia conselho. também aí, tem muita gente participando, entrou aí a doutora geneticista também, acabou de entrar, a Kelly, o Hermes, a Geisa, o Regis, então todos aí que estão participando, você que chegou agora, não conseguiu pegar o início, pode ter certeza que a live vai ficar gravada e você vai ter acesso aí, nós estamos falando hoje sobre alienação parental com a doutora Laura. E a doutora Laura acabou de falar um pouquinho aqui, por exemplo, das consequências, né, da alienação parental, tanto para a criança ou adolescente, quanto também para aquele genitor que está sofrendo essa alienação parental. E aí eu quero te perguntar, também a Renata está dizendo, obrigado por tirar minhas dúvidas. Eu quero te perguntar o seguinte, exemplifica um pouco, Laura, as formas de alienação parental. Exemplifica para as pessoas entenderem mais que, às vezes, é possível praticar alienação parental inconscientemente? Sim. Olha só. Sim. Explica pra Então, gente. antes da lei, ou seja, pelo desconhecimento das pessoas dessa prática, a gente poderia até falar que sim. Também, doutora Irlan, a gente pode pensar que pessoas talvez menos esclarecidas pratiquem alienação e não tenham conhecimento realmente, né, de quais seriam esses atos. Então, é importante falar que o artigo 2º da Lei 12.318, ele coloca um rol exemplificativo. O que isso quer dizer, gente? Que não é o que está expresso na lei, que são só os atos de alienação, não. Tá? A lei, ela exemplifica alguns atos, entretanto, ela deixa em aberto esse rol, por quê? Que uma mente capaz de fazer isso, ela, obviamente, ela vai praticar, talvez, ali, coisas que não estão ali na lei. Então, qual que é o primeiro... O rol não é taxativo, então, né? O rol não é taxativo, ele é meramente exemplificativo. Então, qual que é o primeiro exemplo? Realizar a campanha de desqualificação do genitor, tá? No exercício da sua paternidade ou maternidade. Exemplo, quando o filho está com outro genitor, ele fala, porque o seu pai não exerce direito à paternidade, seu pai não faz isso, ou sua mãe não faz aquilo. Eu vou entrar na justiça, eu vou pegar a guarda, porque... Seu pai não está pagando pensão. O pai não está pagando... Sua mãe me traiu. Ou sua mãe está usando o dinheiro da pensão para outra coisa. Então, começa a desqualificar a conduta daquele genitor com a criança. Então, primeiro exemplo da lei é essa. O segundo é dificultar o exercício da autoridade parental, ou seja... Numa decisão importante, uma troca de escola, alguma decisão na saúde daquele filho, ele não comunica o outro. Ou ele não pede opinião. Uma opinião, não pede, vamos resolver em conjunto questões relevantes da vida do nosso filho? Então, essa dificultação aí colocar numa escola de inglês, colocar, entendeu? São essas decisões que o certo é tomar em conjunto. Né? Entendi. Terceiro, dificultar o contato da criança e do adolescente com o genitor. Exemplo, chega no dia da visita, no final de semana, ele não entrega a criança. Ou então fala que a criança está adoentada, a criança não vai, quer ir. a criança não Está quer ir. adoentada, não vai. Ou então que a criança não quer ir.
Uhum. ou que a criança está inseguro de ir com o genitor, está com medo, E tá? nesse momento da pandemia, você fala assim, olha, eu tô achando que a criança pode ter pegado Covid, eu não quero que vá. E aí, pode ser usado isso também, não pode? Nesse momento de pandemia, Ivan, os juízes têm dado decisões conforme os casos concretos. Por quê? Às vezes, o compartilhamento da guarda, um dos genitores, ou está no grupo, ou é do grupo de risco. Eu tenho vários casos aqui no escritório, que às Uhum. vezes são pessoas, né, acima de 60 anos, ou que têm alguma doença, alguma comorbidade. Então, nesse momento, é justificável o distanciamento, mas tem várias formas de contato. Tem o contato pelo celular, que você faz Isso. videochamada, Uma né? O forma de filho, alienação é não permitir esse contato pelo celular. uma forma de alienação é não permitir, Uhum. entendeu? Inclusive, eu tive um caso há alguns anos aqui no escritório que o genitor morava em outra cidade, em Cidade. outro estado. E a alienadora era a mãe que alienava. E aí ele vinha de um estado longe, comprava passagem aérea, chegava aqui, cadê os filhos? Ele batia na porta da mãe, cadê os filhos? Ninguém atendia. E Nossa. aí a gente juntou provas, ingressamos com a ação de alienação parental. O juiz, diante das nossas provas, ele decretou os indícios de alienação parental e ele deu uma série de sanções que nós vamos falar lá na frente. Dentre Ah. as sanções, era uma multa diária de R$ 500 para cada tentativa de ligação não concluída do meu cliente para os filhos. Nó. Entendi. É. Então, isso aí nós vamos falar Ele lá na estava frente. bem Vai ter caracterizado mesmo que ela bem. estava praticando isso. E É esse caso. só uma resposta aqui. A Renata perguntou, Uhum. mas quando o pai só é pai nos dias que pega e depois não procura mais, aí não é caso de alienação, né, Laura? Aí é Não, caso aí de é uma caso omissão, né? de uma omissão, de talvez aí revisar essa guarda, se realmente ela não está sendo compartilhada, tentar chamar esse pai mais para ser presente na vida do filho, entendeu? Seria abandono. Tem É um termo, não tem? um É um abandono abandono. afetivo, né? Um Abandono abandono afetivo. afetivo, é. Porque, na verdade, a alienação seria se ela impedisse ele de ver o filho, e não é o caso, né? Entendi. Muito pelo Entendi. contrário, ela quer que ele tenha mais contato com o filho, né? Isso. Então, Quer dar Ivan, mais alguns exemplos? tem mais exemplos. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, que são esses dias Uhum. de visita. Omitir deliberadamente ao genitor informações acerca de questões escolares, médicas, alteração de endereço para o outro genitor. Isso também é uma forma de alienação. Apresentar falsa denúncia de informações pessoais relevantes sobre criança e adolescente. Inclusive, é, falsas denúncias de abuso sexual, isso Sim. também, né, ocorre muito, então não pode. E por último, a lei fala que é mudar de endereço sem comunicar o outro genitor. Então a gente Uhum. sabe que na guarda compartilhada, o compartilhamento, o outro genitor, ele tem também que estar ciente e tem que comunicar ao juiz quando ocorre essa mudança de domicílio, né, para outra cidade, para outro estado. Dentro da mesma cidade não tem problema, é só comunicar o outro genitor, né? Uhum. Então, se a pessoa, esse caso que eu relatei, que eu tive essa liminar aí, com esses indícios de alienação, a última da mãe foi que ela mudou de estado, Nossa. Entendi. entendeu? Então, assim, é complicado, é complicado. Pode Então, acontecer, por exemplo, um é caso importante a gente. Oi? por Pode exemplo, falar. da mãe ou do pai conseguir uma autorização de viagem para o exterior, né? E ficar lá Uhum. e não retornar. Sim, Seria um caso sim, também, né? sim, sim. A gente está com um caso recente aqui no escritório que o pai autorizou a mãe viajar para outro estado, para a casa dos avós, e por lá ela ficou e não voltou. Uhum. Entendi. Então, o nosso cliente é o pai, que é o que está sendo alienado.
E tem quase 2 anos que ele não consegue ver o filho. A gente Então, vê, e né, lá no Laura? exterior é pior ainda, é mais difícil, né? O A gente exterior ainda é mais vê difícil. casos até na televisão, por exemplo, de pessoas de outros países que se casam aqui e depois levam o filho, e aí a mãe fica desesperada tentando recuperar essa guarda, porque na verdade a guarda era dela, ele autorizou a Sim, viagem, e aí é uma questão de direito internacional, é muito complicado, né? internacionais. E aí tem que ver a legislação daquele país, né, que a criança está. E Uhum. aí tem todo uma legislação específica, tem que ver se a criança está bem com aquele pai ou com aquela mãe que o levou, né, sem autorização do outro. Então, assim, casos que envolvem essa questão internacional são mais complicados de se resolver. A gente sempre vê nas notícias, né, demoram anos, É. né? E Então é dependendo, complicado. o pai ou a mãe nem consegue ter acesso, né, ao Nem filho só consegue ter depois que ele completa acesso. a maioridade, que aí tem essa dificuldade, tem esse retorno ao convívio. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quais são as sanções que existem, né, na Lei 12.318, né? Quais são as sanções que o juiz pode aplicar uma vez constatada a alienação parental? Tá. Antes da gente entrar nas sanções, Aham. o juiz, Irlan, ele detectando a alienação parental ou por ofício ou por requerimento de alguma das partes ou do Ministério Público, o que ele vai fazer? Ele vai tomar as medidas necessárias, né, para que faça ali rapidamente um estudo psicossocial e que insira aquela criança ou faça com que aquele contato com o genitor alienado passe a existir, tá? Então é bom Uhum. a gente falar que o artigo 4º da lei, ele fala que declarado o ato de alienação parental, o juiz ele tem que tomar essas decisões, né, essas medidas, contextualizar aquela criança ali na guarda, na visitação, ou seja, o pai que não está conseguindo ver, ele vai regulamentar aquela visita. Se preciso for no início que seja assistida, porque às vezes o filho está tanto tempo sem ver o pai ou a mãe, que ele perde completamente aquele vínculo, né? Então, Uhum. costuma, alguns casos, as primeiras visitas terem que ser no fórum, na presença de um psicólogo, e depois vai retomando. Então, a primeira coisa que o juiz faz é assegurar a convivência daquele genitor alienado com a criança. Tá? Uhum. E aí já manda para o estudo psicossocial. E aí, o artigo 6º fala que quais seriam as sanções que o juiz poderia aplicar no caso de indícios de alienação parental. Primeiro seria a advertência ao alienador. Ele vai advertir o alienador. Cumulativamente, ele pode estipular multa, que a gente chama de astrentes, né? Por Uhum. quê? A multa ela é grande aliada porque a gente sabe que aquele cumprimento vai ser efetivo. Então, um exemplo foi o que eu dei no processo meu. O juiz deu uma multa de R$ 500 por ligação Ligação. não comunicada, chamada frustrada do meu cliente para os filhos. Outro exemplo de sanção, determinar o acompanhamento psicossocial, Uhum. determinar a alteração da guarda do menor. Ou seja, ele pode visualizar naquele caso ali que o melhor para aquela criança é ficar com outro genitor, que é o que está sendo alienado, ou genitora. Então, ele troca a guarda e determinar a fixação cautelar do menor. Por último, Irlan, declarar a suspensão do poder familiar, ou seja, ninguém vai querer perder o poder familiar, né? Então, E eu eu te acho que pergunto, Laura, é possível, num caso de alienação, da criança não ficar com nenhum dos genitores ou é um ato muito extremo? Irlan, possível porque quando trata-se de criança e de adolescente, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconiza que o melhor interesse daquela criança é que tem que ser preservado e olhado. Então, se naquela família cujo processo está tramitando alienação parental, nem o genitor alienador não tem condição de ficar com aquela criança, e nem o alienado, o juiz Uhum. pode verificar, assim, um avô, uma avó, um tio,
tá? A gente Uhum. sempre vai observar o melhor interesse para o menor, ok? Entendi. O E ideal eu. é que seja o Pois não. pai ou a mãe, né? O É. ideal que seja, eles estão em primeiro lugar, né? Eu até hoje não peguei nenhum caso em que tenha sido dado a guarda para uma terceira pessoa. No É caso de porque assim, alienação a gente está falando em tese, né? Mas você imagina bem, parental. vamos imaginar que tanto o pai quanto a mãe têm algum vício. Sim, sim. E um pratica alienação. Por E conta o do vício, outro, não tem condições. E o outro também tem essa sim, situação. Então, sim. teoricamente, poderia acontecer, né? Teoricamente poderia acontecer. Doutor Ivan, tem Pois algumas não. perguntas que eu acho importantes. Olha, Pode aí. A Mi B, ela está perguntando o seguinte: a guarda compartilhada, o pai tem que auxiliar nos atendimentos que o filho precisa? Sim. Esses atendimentos vão estar incluídos toda todos os aspectos do seu filho. Exemplo, levar ao médico, ao dentista, levar e buscar na escola, coisas corriqueiras do dia a dia, ele tem que participar. Só que, gente, é muito complicado o Poder Judiciário, obrigar a um pai a querer ser pai, né? Uhum. Ou obrigar a uma mãe a querer ser mãe. Então, o dever a pessoa tem, só que o que o juiz pode fazer é obrigar a pagar a pensão alimentícia. Agora, obrigá-lo a exercer o papel de pai ou de mãe, aí, infelizmente, né, doutora Irlan, é É, complicado, né? verdade. Eu acho que extrapola a seara aí do judiciário, né? Uhum. Infelizmente. Tem A mais aí, Kátia pode Cássio falar. Ferraz está perguntando. Neste momento de pandemia, se um dos genitores constata que o outro não tem zelo do cuidado, se o primeiro que tem a guarda impedir por essa imprudência é alienação parental, gente, alienação parental não é falta de zelo nem cuidado. Alienação parental é uma interferência no desenvolvimento psicológico. É praticamente uma violência psicológica, uma violação dos Uhum. direitos de personalidade da criança. Tá? Então, uma imprudênciazinha, um deslizezinho, todo pai, toda mãe comete, isso é aceitável, não existe nem pai nem mães perfeitos, tá? Mas alienação parental não é isso, não. É a programação daquele filho ali contra um dos genitores para Uhum. odiar, para não manter vínculo, e é uma coisa assim que a criança ela vira adulta e ela carrega aquilo para o resto da vida. Interessante, Irlan, que eu já fui examinadora de duas bancas que o tema foi alienação parental e as minhas alunas me falaram assim, escolheram o tema porque elas foram alienadas. E que depois que fizeram direito, que estudaram, que elas viram que, na verdade, elas se sentiam culpadas, porque, como elas foram alienadas por um dos genitores, elas não Uhum. conseguiram desenvolver o vínculo corretamente com o outro. E aí, agora, como adultas, como graduadas em direito, elas viram que era uma alienação, a culpa veio porque ela deixou de amar, ela perdeu tanto tempo aquele genitor que foi alienado ou alienada, sabe? Então, é muito triste, é muito Mas triste. apesar que ela não tinha capacidade psicológica de se defender Não, naquele momento, né? não tinha. Não É. tinha capacidade psicológica de se defender. Por isso que existe uma lei para coibir. E nós vamos falar, nosso último tema hoje é a Lei 13.400, de cor, eu não sei ela aqui não, de 2017. Deixa, de- 13.431, que é a lei que fala sobre uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente e trata de violência psicológica. E vai entrar a alienação parental. Tá? Entendi. Então, naquele momento, essas duas ex-alunas, elas não tinham condições de saber, mas elas estavam carregando essa culpa. Eu falei, olha, a vida é assim, a gente sempre tem a oportunidade, né, Irlã, Verdade.
de virar o jogo, de pedir perdão, de voltar atrás, de tentar estabelecer um vínculo. Que bom que elas reconheceram a tempo, né? De não repetir os erros dos pais nos filhos, né? De não Agora, deixa eu te repetir o perguntar, mesmo. Laura, existe alguma estatística de quem aliena mais, o homem ou a mulher? Olha, Irlan, isso é muito engraçado, porque se eu te falar que eu tenho mais casos que a mãe aliena do que o pai aliena, Uhum, então, assim, eu vou falar pela minha vivência profissional. Os certo. meus casos, a maioria são as mulheres que alienam, mas eu tenho casos seríssimos que o pai que aliena. E um Entendi. deles, na época, o pai não era guardião. Então, vamos falar que a estatística, a mulher aliena um pouco mais. Só que agora, devido ao compartilhamento da guarda, já está ficando quase que meio a meio, sabe? 50-50. Uhum, Mas anteriormente era mais a mulher. Por quê? Porque antes da guarda compartilhada, geralmente a guarda do filho sempre foi conferida à mulher, né? Então, sim. Laura, quais são as consequências psicológicas, quais são as consequências sociais para a criança ou adolescente que é vítima de alienação parental? foi o que a gente falou anteriormente, né, Irlan? Uhum, Psicológica, aquele sentimento de culpa, ansiedade, uma depressão que começa na infância, agressividade, angústia, dificuldade de aprendizado, aversão àquele pai ou àquela mãe alienado, uhum, dentre outras. Social, geralmente essas crianças e adolescentes, eles são mais introspectivos, eles têm dificuldade de manter vínculos afetivos, de se relacionar com os colegas. É, eu não vou falar que tem comportamentos autistas, mas uhum. que aproxima de comportamentos mais isolados, sabe? Uhum. E E o a escola problema pode todo. ser um agente para auxiliar na detecção disso? Sim, a escola pode ser um agente e a escola ela pode ajudar sim tanto o genitor que está sendo alienado ou a genitora para que consiga lidar, às vezes amigavelmente, através do contato com os dois, tentar ver o que está acontecendo com aquela criança e, se for o caso, encaminhar aquela criança para um psicólogo, que é o mais Uhum. adequado, entendeu? Entendi. Eu acho que a E escola, detectando, a primeira função dela é chamar os genitores, tentar entender o que está acontecendo e encaminhar ali para um setor ali de psicologia. eu vi que você falou no início, por exemplo, quem pode praticar, vamos imaginar assim, o genitor, né, pai, a mãe, a avô e a avó. Agora, pode ser também que tem um parente próximo, ou até uma pessoa que não é parente, por exemplo, o atual esposo, a atual esposa, até um empregado, uma empregada, que ele pode estar praticando isso também, não pode? Na cabecinha da criança ou do Pode, adolescente? pode. Por isso que a lei fala que são pessoas, né? Ele se estende, né? Só que as pessoas, sem ser os familiares, têm que ser pessoas próximas, né, Ivan? Uhum, Por quê? Porque o ato de alienação, a gente tem que pensar num ato contínuo, a longo prazo. Não é você chegar um dia e falar mal daquela pessoa para a criança. uhum, E a alienação parental, a gente está tratando hoje de criança, adolescente e genitor. Mas existe alienação entre casais, existe alienação entre irmãos, né? entendi. Então, é muito triste, né? Mas hoje, especificamente, a gente está tratando de criança e adolescente. Mas essa Uhum. alienação pode ser praticada assim, por avó, por avô, tia, tio, primo, alguém que esteja naquele convívio ali, familiar, às vezes um motorista, né? A pessoas que estão Uhum. envolvidas ali, tá? Eu te pergunto também, Laura, assim, como buscar ajuda? A quem recorrer numa situação como essa aí? Que você está Isso contando, que é a muito pessoa importante. é vítima.
Sim, é muito importante. Primeiramente, se houver um fato mais grave, Irlan, eu indicaria, primeiramente, ou procurar uma delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, Uhum, procurar Conselho Tutelar e o Ministério Público, né, que são uhum. os órgãos que aí tutelam pela proteção da criança e do adolescente. No E caso aí, de se Belo não. Horizonte, rapidamente, no caso de Belo Horizonte, você sabe o endereço da delegacia que, que atua a favor da criança e do adolescente ou é qualquer delegacia? A delegacia da criança e adolescente, ela funcionava ali próximo do juizado da infância e da Lá juventude, próximo lá do Mercado Central Novo, então. próximo lá do Mercado Central, mas esse endereço pode ter mudado. Então, é Tá. uma informação importante que depois eu vou disponibilizar para a gente, tanto no meu Instagram quanto no seu, tá? Isso, eu quero deixar Conselho claro aí para tutelar. todos que estão participando, Laura, que Isso. nós vamos deixar os contatos, os seus contatos, eu vou deixar essa live ficar gravada. Então, se a gente não Uhum. conseguir responder tudo, você pode mandar uma mensagem para mim depois, ou pode mandar uma mensagem para a doutora Laura, e nós vamos estar respondendo. Quem está chegando aí agora, nós estamos falando sobre alienação parental. E a última pergunta que eu Uhum. fiz para a doutora Laura foi como e a quem buscar numa questão dessa, e ela começou a responder, e aí eu fui atrapalhando um Irlan, pouquinho. Vamos lá. acabei de verificar que agora ela Hum. está na Avenida Nossa Senhora de Fátima, Tá. 2175, bairro Carlos Prates, tá? Jóia. Delegacia especializada em criança e no adolescente, tá? Vale Avenida para Nossa Belo Senhora de Horizonte todo, não Fátima, é? para Belo Horizonte todo, tá? Uhum. E também as pessoas podem procurar o conselho tutelar mais próximo de sua casa, né? Uhum. Ou a promotoria de justiça especializada na defesa da criança e do adolescente, tá? Olha para o endereço, Isabela. Laura, E responde aqui para mim, para o Valdemir, a pergunta dele, que é o BW Galo 13. Durante as férias, datas especiais e aniversários, minha filha é levada para outra cidade, passando todo o período com a família da mãe, em desacordo com a ordem judicial. Como proceder? tá, primeiramente ele vai ter que entrar com uma execução daquela sentença que ele tem de guarda e visitação, comunicando para o juiz o descumprimento daquela guarda e daquela visitação, Uhum. tá? Eu não sei se ele tem guarda compartilhada ou se a guarda é da mãe. Então, o BW Galo, a primeira coisa que você tem que fazer, comunicar ao juiz o descumprimento. E, se for o caso, ingressar com uma ação de revisão de visitas e, se for um caso mais extremo ainda, cumulado com alienação parental, tá? Ok. Tem uma pergunta aqui também, irmã, é interessante, é mais para cima aí. Só um minutinho que eu vou achá-la aqui, ó. Pois não. A Patrícia Lopes, Jequiti. Quando o pai tem medida protetiva e não pode se aproximar da mãe, mas pode pegar o filho de 15 dias e não consegue vê-lo, pois a mãe usa dessa restrição para não mandar o filho. Como evitar o afastamento? Olha, realmente, Patrícia, a gente atua em muitos processos que ocorre isso mesmo. O fato de existir uma medida protetiva em desfavor do homem, mas protegendo a mulher, ela não está restrita ao filho. Então, essa mulher que tem a medida protetiva, ela tem que pedir uma terceira pessoa para intermediar essa entrega do filho e essa busca da criança quando ele voltar da visitação. Tá? Uhum. Então, vocês vão ter que nomear aí uma pessoa para fazer essa ponte entre vocês aí, tá? Joia. Doutor Ilan, o Ministério Público é especializado na defesa da criança e do adolescente, fica na rua Dias Adorno, 367, sexto andar, Santo Agostinho, tá? Então, Ótimo. fica É lá bom. na Procuradoria. É, aqui, a Mide Malak, que a gente respondeu anteriormente, falou: aqui ele nunca participa, pois o fixo deve ser o filho, né? Tem dislexia. Olha, Mi,
o fato do seu filho ter dislexia não tem relação nenhuma com a, com o poder familiar e com essa visitação. Dislexia é só uma forma do cérebro de processar para leitura diferente de outras pessoas. Isso não é impedimento nenhum, tá? Uhum. Como ele fez questão da compartilhada, tem como mudar isso para unilateral? Olha, você pode até tentar, mas hoje em dia a mudança de guarda compartilhada para guarda unilateral são em casos bem pontuais, tá? Porque hoje em dia a regra é da guarda compartilhada, justamente para que os dois consigam partilhar mais da vida e do filho. Então, se for o caso, é o caso de você entrar aí com descumprimento, né, Irlan? Talvez Isso. desse compartilhamento de guarda, tá? E não, e aí mudar essa visitação, talvez restringir um pouco a visitação, se o pai não está exercendo aí de forma correta, tá bom? Eu não vejo o seu caso como um caso de mudança de guarda, não, tá? Renata Dias Filho, mas no meu caso, tenho que esconder a verdade dos meus filhos, mesmo se perguntarem. Olha, Renata, esconder a verdade, eu não sei em que sentido, se é sobre o caráter, né, do pai. Na verdade, a gente não pode. O filho, na medida que ele vai crescendo, ele vai tendo as próprias percepções, né, doutora Irlanda? De Verdade. quem é o pai e de quem é a mãe. Então, na verdade, você não vai mentir, mas você pode omitir algumas coisas para não influenciar nessa formação dele, dos seus filhos com o pai, tá? Inclusive, Laura, ela completa aqui dizendo o seguinte: o juiz deu ao pai o direito de pegar os meninos ao sábado e entregar no domingo, de 15 em 15 dias. Só que só está pegando aos domingos 15 e entregando às 19. Não liga avisando que vem. Isso pode? Não, não pode. Na verdade, ele tem que cumprir o que foi combinado. Não por ele, não por você, pelas crianças. Porque o filho fica ali no final de semana, né, doutora Irlanda? A expectativa do pai buscá-lo, né? Só que uma coisa que o juiz uma vez falou numa audiência comigo, eu carrego isso para a vida inteira. O juiz, ele pode determinar o que está no alcance dele, ou seja, o cumprimento de uma pensão alimentícia, o compartilhamento ali de uma guarda. Ele não pode obrigar um pai a ser pai. Ele não pode obrigar a um pai a dar afeto para o seu filho. Uhum. Então, o ideal é que você tente, de forma amigável, conversar com esse pai, explicar que as crianças ficam aguardando, ansiosas, né? Porque quem está perdendo, na verdade, é ele, né? E não Esse cabe, contato. e não cabe, no caso, a mãe, por conta dessa atitude que é incorreta por parte do pai, colocar na cabeça das crianças o conceito que ela tem em relação ao pai, não é isso? Porque senão é alienação parental. Se não, é alienação parental. Isso mesmo. É complicado, né, doutora Irlanda? Muito. Porque às vezes eu entendo o sentimento, por exemplo, da Renata, né? Ela quer o quê? Que o pai seja pai. Mas se ele não quer, eu não posso fazer com que meus filhos entendam isso da forma mais pejorativa possível. Os próprios filhos é que, com o tempo que você está dizendo, com a maturidade psicológica e o seu próprio desenvolvimento, vão entender isso no futuro. Eu não posso agir assim, correto? Corretamente, é isso mesmo. Não é fácil mesmo, não. Não é fácil. Agora, a guarda compartilhada seria uma possível solução para essa alienação parental? Irlan, o intuito da guarda, um dos intuitos, né, da guarda compartilhada, que é conferir a ambos os genitores uma convivência, né, mais igualitária e uma coparticipação e responsabilidade na criação dos filhos, a gente poderia dizer que sim, que em primeiro momento ela poderia ter surgido como uma das formas de coibir a alienação parental. Mas eu vou um pouquinho além. Na minha vida profissional prática,
que eu posso falar para vocês? A notícia não é boa. A notícia é que, infelizmente, a guarda compartilhada não coíbe a prática alienatória. Por que ela não coíbe? A prática alienatória, ela ocorre dentro do lar, dentro da intimidade ali daquele genitor com os filhos. Então, é um lugar que o poder judiciário, que o Estado, ele não consegue adentrar. Uhum. Então, se o intuito daquele genitor é alienar, mesmo compartilhando a guarda, tendo os mesmos dias, assim, igualitariamente que o outro, ele vai praticar alienação parental, tá? Como Então, a a, gente... como a Denise falou aqui, eu quero agradecer, viu, Denise, sua participação. É uma forma de vingança, né? Sim, é uma forma de vingança. E aí pode ser, mesmo que A seja doutora... sutil, é uma Sim, alienação. é uma alienação. A doutora geneticista falando, o dano é irreparável, tanto para o filho quanto para o genitor que está sendo alienado. Uma coisa que eu queria ressaltar, que o genitor alienado ou genitor alienada, eles sofrem muito. Eles sofrem, assim, a proporção é diferente porque a criança e o adolescente está em desenvolvimento, né? Então, Sim. o dano psíquico é diferente. Mas o genitor alienado, ele também tem um dano psíquico irreparável. Então, são geralmente pessoas que, para atravessar um processo de alienação parental, tem que estar em acompanhamento psicológico, às vezes tomando uma medicação antidepressivo, sabe? Uhum. Então, isso tudo é muito importante a gente ressaltar, porque a gente só pensa no dano na criança, mas a gente tem que Sim. pensar também naquele genitor, né? O genitor, Laura, pode acontecer que o genitor, ele, para tentar compensar isso, ele vai, por exemplo, encher a criança ou adolescente de presentes para tentar mostrar que ele não é aquilo que estão pintando em relação a ele ou ela. Ele pode Sim, tentar, de alguma forma, compensar e aí desequilibra a relação com a criança, não é isso? desequilibra e também até a questão da educação, né? Porque a gente não educa filho dando exagero de coisas materiais, né? Uhum. Então, aquele genitor que percebe que o outro está tentando compensar de forma material ali, ele tem que ficar em alerta, conversar com os filhos, né? É uma coisa que nós passamos, Laura, e eu queria voltar, nós temos apenas 8 minutos, mas assim, como, Uhum, como o genitor que está sofrendo a questão da alienação pode provar isso para o juiz? Quais seriam as uhum. formas? Várias formas, Irlan. Primeiro, documentais. A gente pode trocar, juntar no processo trocas de e-mails, de mensagens de WhatsApp, onde é, ele menciona para o outro genitor aquelas formas ali, práticas alienatórias que ele está fazendo. Nós temos também provas testemunhais, tá? Uhum. Então, tanto prova material, né, como documentos, juntadas de e-mail, de mensagens, Um laudo testemunhas, psicológico da escola, laudo psicológico, o laudo da escola, que toda tipo, escola tem uma Uhum. psicóloga também, tá? Entendi. Então, assim, às vezes declarações de pessoas próximas que presenciam, tá? Qual é a responsabilidade criminal? Existe essa Uhum. responsabilidade? Como responsabilizar criminalmente o alienador ou a alienadora? Aham. Bom, até 2017 não tínhamos como responsabilizar criminalmente. Por quê? Porque a alienação parental não era vista como crime. Inclusive, essa decisão que eu mencionei num processo que eu tive de alienação, onde o juiz me deu uma liminar com várias sanções para o alienador, dentre elas, ele estipulou abertura de inquérito policial. Na Uhum. época, a mãe que era alienadora, ela entrou com agravo de instrumento e o Tribunal de Justiça Mineiro derrubou aquela sanção ali que seria a abertura do inquérito policial. Porque não tinha um tipo penal. Porque não tinha, mas eu não concordei, por quê? Porque a lei 12.318 fala que o juiz, expressamente, o juiz pode
ele pode aplicar sanções cíveis e criminais. Mas o nosso entendimento aqui em Minas Gerais era que não era crime. E também em todo o país. Em 2017, nós tivemos uma lei, que é a Lei 13.431, que é uma lei que estabelece um sistema de garantias, né, e defesa da criança e do adolescente, né, vítimas de violência. Nessa lei, a gente, no artigo 4º dela, fala que para os efeitos dessa lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência. Violência psicológica. Nessa lei, Irlan, a alienação parental, ela entrou na letra B do tópico de violência psicológica. O que a lei fala? Ato de alienação parental, assim entendido como interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um genitores, pelos avós ou por quem detém a sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo com este, está cometendo violência psicológica. Como que a gente resolve isso? Aí nós vamos resolver através de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, ou seja, talvez ali naquele início o juiz vai dar uma suspensão ali, vai dar uma medida protetiva para aquela criança, afastando ela do genitor ou da genitora alienada. Se houver maus tratos ou algum outro tipo penal, nós vamos recorrer ao Código Penal. Se for violência, então que fique claro, gente, alienação parental, que for violência psicológica, nós temos essa lei 13.431 de 2017, tá? Agora, se além da alienação parental houver maus tratos, lesão corporal ou algum outro tipo de lesão física, aí a gente vai usar o Código Penal também. E o crime específico do Código Penal. Tá? Laura, nós estamos chegando no final, nós ainda temos 3 minutos e meio para terminar a nossa live. Eu quero mais uma vez te agradecer pela participação, dizer que nós vamos deixar a live disponível aí, vou colocar seus contatos também, mas eu queria que você deixasse uma palavra final para as pessoas, né? Sobre o ser pai, ser mãe, sobre essa questão, que Deus colocar no seu coração mesmo para você falar, para a gente deixar uma mensagem positiva para as pessoas. Tá. O que eu posso dizer, doutor Irlan, é que todos nós temos o dever e o direito de respeitar a integridade e a autonomia do outro. Mais ainda da criança e do adolescente, que está em processo de formação, né, psicológica, desenvolvimento físico. Então, gente, não vamos praticar alienação parental, não vamos projetar nessas crianças a nossa angústia, a nossa inconformidade com aquele fim daquele relacionamento, porque elas não têm culpa, elas são instrumentos ali, elas são herança, fruto de um relacionamento que deu certo pelo tempo determinado. Vamos preservar o direito de personalidade dessas crianças e desses adolescentes, para que no futuro eles possam ser adultos equilibrados, pessoas que saibam fazer escolhas sem ter nenhum ressentimento, sem ter nenhuma mágoa, né? Que eles possam ser livres para fazer essas escolhas. Então, a minha mensagem é que vamos respeitar o que a Constituição fala, vamos preservar a dignidade da pessoa humana. Então, essa é a minha mensagem para hoje. Obrigado, Laura. Olha só, eu quero agradecer muito. Eu tenho certeza que essa live eu vou compartilhar em todos os meus grupos de WhatsApp também. Muitas pessoas vão aprender muito com isso. Quero falar para a Renata que eu vou mandar um WhatsApp para você daqui a pouquinho te respondendo, porque não vai dar tempo. Nós temos apenas 1 minuto e 17 para terminar. E eu quero deixar também uma mensagem para vocês, né? Ser pai, ser mãe é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. E se por um acaso não deu certo com o genitor, com a genitora, com seu ex-cônjuge, isso de maneira alguma pode ser transferido para os filhos. Porque os filhos, na verdade, são uma bênção que Deus nos deu. Então, se existe algo de bom que restou desse relacionamento, é justamente o seu filho e a sua filha. Por isso,
vamos preservá-los, porque isso é o melhor que a gente pode fazer para a criação dos nossos filhos e para uma vida feliz no futuro para cada um deles. Obrigado, viu, Laura? Irlan, eu que te agradeço. Um grande abraço aí para você, tá? Muito obrigada aí para a Gilson aí, para os meninos, viu? Obrigada para sua esposa, para a Giz, os meninos, e depois nós vamos falar sobre responsabilidade civil, tá? Por ato de alienação parental. Marcar tá isso rápido. É o tema do meu livro. Tá saindo um livro aí sobre isso, tá? Muito bom. Grande Valeu, abraço. então. Um abraço, Tchau. viu? Tchauzinho, tchau, pessoal. Tá fechando aí, ó. Vai terminar.